Boa noite. Boa noite a todos. Que a paz do nosso Mestre Jesus esteja com cada um de nós, os encarnados e também os desencarnados. Primeiramente, a nossa gratidão pela oportunidade do convite, pela música sublime, que tanto eleva. Estou, assim, emocionada, porque hoje é um dia muito, muito especial. Eu estava tão sintonizada com a música, que inclusive as músicas que a minha mãe gosta, eu não pedi, e ele tocou. Ele, você pede? Eu digo, não, né? Então, me senti tão acolhida, a minha gratidão, a gratidão pela oportunidade de estudar, de refletir os ensinos de Jesus. E também pelo convite de estudar. A nossa gratidão e a rogativa a Jesus, a equipe amorosa de Eurípides Barçanufo. Que possam eles me amparar, me inspirar, nos auxiliando a cada um na compreensão e nos ensinos de Jesus, o Cristo de Deus. E o tema da nossa reflexão de hoje é um assunto que muito intriga o ser humano. Quem já não se perguntou qual o objetivo da minha vida? O que eu estou fazendo aqui? Com certeza todos nós já nos perguntamos em algum momento da nossa caminhada. Qual o objetivo da minha vida? E hoje o ser humano tem uma necessidade muito maior de saber de onde ele veio, para onde ele irá depois dessa vida. Como também o que é que ele está fazendo aqui. Qual o objetivo? E esse é o nosso tema, o objetivo da encarnação. Então, antes de começar com o objetivo da encarnação, que Kardec já se preocupava com isso, lá em 1857, ele nos traz essa resposta. Eu vou deixar com cada um de nós uma mensagem que é do evangelista, de João, que está nesse livrinho aqui. Caminho, Verdade e Vida, é a mensagem 120, onde evangelista João Evangelista nos diz: olhai por vós mesmos, para que não percais o vosso trabalho, mas antes recebais o inteiro galardão. Ou seja, olhai por vós mesmos. Como assim? O que é zelo próprio? Zelo próprio é o cuidado. Com quem? Próprio, consigo mesmo, cada um de nós, conosco mesmo. Então ele nos convida a olhar por nós mesmos, para que a gente não perca essa encarnação, porque a gente muitas vezes fica aí andando, né, em círculos, envolvidos somente com o que é da matéria, distraídos demais, como se a gente pudesse, né, levar as coisas materiais, o dinheiro não compra nada. Lá não tem valor e a gente se distrai muito. Então aqui nessa mensagem, que depois a gente vai ver, Emmanuel nos convida ao zelo próprio, ou seja, ao cuidado conosco mesmo, para que não venhamos a perder essa existência. Como ele diz, João Evangelista diz, mas antes recebais o inteiro galardão. Galardão aqui tem um significado assim, olha, para que a gente receba o resultado, o mérito daquilo que nós fizemos. Então, objetivos da encarnação. Kardec, em 1857, na questão 132, ele já elucida essa questão para nós. E ele pergunta aos espíritos superiores, qual o objetivo da encarnação dos espíritos? Então vamos buscar entender para a gente aproveitar essa existência que ainda dá tempo. Por mais que a gente tenha, né, muitas vezes se afastado da lei, é isso, a gente está aqui para aprender, em aprendizado. Então, vamos ver que tem que ter o equilíbrio entre o corpo físico e a mente. Então, a resposta dos benfeitores espirituais: Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Então, nós estamos aqui para quê? Para buscar a perfeição. Mas Deus não poderia ter nos feito perfeitos? Muitas vezes, muitos de nós perguntam, Deus pode todas as coisas. Mas se Ele nos colocou aqui,
Ele é a inteligência suprema. Vamos buscar entender para não ser em vão ou para nos adiantar. Então, não é algo assim ao acaso. É imposta, é uma imposição divina para que o ponto final nosso é a perfeição, é a felicidade. Todos nós chegaremos à felicidade. Para uns é expiação, para outros missão. Ou seja, muitos de nós estamos expiando, estamos nos redimindo das faltas passadas. Estamos aqui para fazer de uma outra forma, de uma forma mais acertada. Então, como a gente está em aprendizado, a gente erra. Nós não acertamos sempre, mas estejamos nós em expiação. Missão é para buscar o aperfeiçoamento. E como eles nos dizem, para buscar esse aperfeiçoamento que é o nosso destino, nós temos que passar pelas vicissitudes da vida. Então, por isso, as lutas, as tribulações do nosso dia a dia, que muitas vezes a gente escuta, ou até mesmo a gente diz, que castigo. Não, não são castigos. Nós estamos nos redimindo das vidas passadas, né, dos erros melhor passados, e então a gente comete equívocos. E as lutas, as tribulações são para quê? Não são castigos, porque Deus não castiga, nós é que nos desviamos da lei. Então, são desafios que vêm a ferir os nossos valores, para que a gente possa desenvolver as duas asas, que é a moral e a sabedoria. Ou seja, aliás, a moral e a inteligência, ou amor e sabedoria, tanto faz. Né? Nós estamos aqui para desenvolver-nos intelectualmente, mas também para aprender a amar. E aí ele nos diz que tem ainda outro fim, o de pôr o espírito, qual o espírito? Cada um de nós, em condições de suportar a parte que lhe cabe na obra da criação. Então, isso é a missão. Todos nós temos algo a fazer para executá-la, né, para realizar essa obra, é que em cada mundo toma o espírito, cada um de nós, um instrumento. Ele está falando aqui desse corpo de carne. Estar encarnado é estar num corpo de carne, a fim de... Né, nós estamos num corpo de carne para interagir no mundo físico, no mundo material. Para quê? Para que possamos nós cumprir daquele ponto de vista as ordens de Deus. É assim que, concorrendo para a obra geral, ele próprio se adianta. Então, não é? Deus nos colocou aqui nesse mundo para que nós possamos nos desenvolver. Então, na verdade, a gente não cria nada. Nós transformamos o que Deus criou. Porque se a gente pensar como é que era esse mundão há anos atrás, conseguem pensar há 100, 200, 300, 400 anos atrás? Como era? Nós somos co-participantes, co-criadores desse mundo de meu Deus. Cada um de nós. Para quê? Para que a gente possa se desenvolver intelectualmente e moral. E se a gente perceber o progresso, fica fácil a gente olhar um pouquinho para trás. Vejam como eram as casas há 100 anos, há 200, há 300, 400 anos atrás. Conseguem dar uma viajadinha? Sim, das plantas, né? Nós transformamos como co-criadores das plantas. O homem fez a mesa, fez a cadeira, fez a cama e por aí afora fez as casas. E como eram as casas antigamente? Lá, bem antigamente, eram de barro. Depois aí foi madeira rústica, cobertas de folhas de árvores, de galhos, né, de árvores. E aí madeira rústica foram evoluindo, evoluindo, evoluindo. Isso aí a gente percebe o progresso do homem. Até as casas, até as moradias que nós temos hoje, confortáveis, funcionais, isso em tudo. Se a gente olhar os meios de transporte, lembram como era?
Como? Cavalos, carroças, eram lentos. Olha o progresso do homem. Até mesmo a gasolina, né? O petróleo, o homem foi lá no fundo do poço e buscou. Como eram os meios de comunicação? Quem morava distante, como fazia? Depois foi desenvolvendo, tendo, né, o telégrafo, tendo essa evolução. Eram lentos, muito lentos. E hoje? Hoje nós estamos na era digital, tudo acontece assim, num passe de mágica. Assim como os meios de transporte eram lentos, hoje a gente tem aí os automóveis que andam numa velocidade, temos os aviões que a gente atravessa, né, o oceano em questão assim de horas, estamos aqui, de repente a gente está lá no outro lado. E tudo isso dá para ver o quê? O progresso, né? O progresso do homem, a evolução. E a gente consegue, né, ver até como serão os mundos mais adiantados. Dá para ter uma ideia aí como serão? A gente ainda não tem ideia, a gente vê lá pelo nosso lar. Mas se a gente tinha aquelas casas, né, hoje confortáveis, mas antigamente, como eram? A gente faz uma ideia, o que nos espera. Mas para isso a gente tem que trabalhar. E nós vamos entender como conquistar isso, né? Só que muitas vezes a gente pensa que progresso é o quê? É só o que a gente constrói com as mãos, como casas, né? Aquilo que a gente consegue visualizar. Mas e o que nós edificamos com o coração? A gente vê que tudo que é na tecnologia, né, na inteligência, no material, o que é moderno hoje, amanhã já é o quê? Ultrapassado. Eu que sou da era analógica, eu tenho dificuldade, né? Muitas vezes de lidar com essas coisas, com a tecnologia. Eu acredito que muitos de vocês também, não sou só eu, né? Então, assim, tudo muda. Tudo a gente não dá conta de acompanhar o lado intelectual. Porém, nós temos que pensar que uma asa só não alça voo para Deus. Nós temos que desenvolver a inteligência e o amor. São as duas asas, não sustenta o voo uma asa só. E então a gente percebe também, se a gente, que lá antigamente, quando faziam aquelas casas, que eram as casas rústicas, qual que era a finalidade que o homem buscou desenvolver? Era abrigar corpos físicos, fugir do calor, do frio, da chuva e até mesmo dos animais predadores. Era essa a finalidade. Porém, hoje, a gente percebe que é muito mais do que abrigar corpos físicos. Muito mais. A casa, independente de ser de tijolo, de madeira, tem que ser um lugar para crescer. Crescer não só por fora, em tamanho, mas crescer por dentro nos valores, no amor, na sabedoria, né? No perdão. É para esse o verdadeiro sentido do lar. E muitas vezes a gente quer casas confortáveis e a gente vê a evolução, né? Moradias confortáveis, funcionais, tem os prédios hoje inteligentes. Você nem chegou em casa, antes tinha que chegar, acender uma velinha, uma lamparina, um lampião. Hoje, para quem tem condições, você nem chegou em casa, liga, né, já começa ali pelo controle, liga um botãozinho, deixa a luminosidade da sua casa, como você gosta, né, deixa a temperatura. Olha só, mas e aí? Nós evoluímos muito na inteligência. Mas continuamos com guerra, com fome, com ódio, sendo intolerantes. Continuamos assim, a passinhos muito lentos. Enquanto um alça voos a inteligência, a moral se arrasta. Então nós temos que reavaliar como cada um de nós, sem bater no peito, eu errei muito, mas como nós estamos conduzindo nossas vidas. Claro que nós precisamos, né, do arroz com feijão, mas assim, tem que ver se a gente não está muito distraído, esquecendo, né, daquilo que nós viemos fazer.
Porque aqui mesmo nessa mensagem, se der tempo eu quero trabalhar ela com vocês, Emmanuel nos diz que o corpo tem muitas demandas. E se a gente pensar e conseguir calcular quantas horas por dia a gente gasta, porque o corpo, né, tem fome, então pede comidas, eu tenho que comprar, tenho que preparar os alimentos, escolher os alimentos, eu tenho que ter higiene, fazer exercício. E aí ele fala para mim, fala aqui para nós, Emmanuel, o que acontece se eu não cuidar de algum departamento? Se eu não escovar os dentes, cuidar dos meus olhos, se eu não tomar banho, se eu não tiver higiene, o que acontece? Ele até fala aqui uma palavra que eu fui buscar o significado, mas ele diz: excrescências e sujidades vão adoecer nosso corpo físico se eu não cuidar do meu ouvido, né? Da minha boca, do que eu coloco para dentro. Mas e aí? Eu não sou só um corpo físico. Se eu gasto tanto tempo com o corpo físico e está certo em cuidar, aqui o que não pode é o excesso de zelo, né? Que muitas pessoas têm com o corpo. Então, ter o equilíbrio e analisar, assim como eu gasto um tempo tomando meu banho, preparando meu alimento, quanto tempo eu gasto para eu passar limpo o meu dia? Para eu analisar o que os meus olhos estão vendo? A maldade? Ou eu estou escolhendo fazer uma boa leitura? Claro, podemos ver televisão, mas ser um programa que me eleva. O que minha boca está falando? Porque também Jesus disse, né? O mal é o que sai da boca. Porque nós também podemos, se eu não cuidar dos meus dentes, não escovar, não usar fio dental, não for ao dentista, né, fazer o tratamento que ele pede, eu vou adoecer. Assim é com a nossa alma. Então nós temos que estar vigilantes, colocar foco no que os meus olhos estão vendo. Vigilância e ter equilíbrio no que minha boca está falando. Nós temos, né, um corpo que é um santuário. Claro, tem algumas limitações, mas faz parte, porque nós estamos em expiação. Então, assim, o que eu estou falando? Meus olhos, o que está vendo? Que programa eu estou vendo? Algo que me eleva, como a música que a gente ouviu e eleva tanto, aprendendo até a cantar, porque eu estou colocando foco naquilo que eu estou fazendo. Então tem que ter o equilíbrio, eu tenho que gastar um tempo cuidando do meu espírito, porque se eu gasto tempo cuidando desse corpo, porque esse corpo é transitório, ele tem que ter cuidado sim, mas e o meu espírito que é para sempre? Que está sempre comigo mesmo, nós estamos sempre conosco mesmo. Por isso, zelo próprio, cuidado comigo mesmo, e não cuidar da vida do outro, né? Não, porque a cada um vai dar conta de si mesmo. Então, ficar mais focado, agradecidos por essa oportunidade, porque a cada passo nós vamos nos aproximando de Deus, nosso Pai. E é para isso que a gente está aqui. Então, aí nós vamos lembrando aquela conversa, e esse tema nós tiramos desse capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, do capítulo 4, que é intitulado Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E o item 24 é que nós nos baseamos mais, né? Então, aí Nicodemos, que era um doutor da lei, ele também procura Jesus ali, na calada da noite. Porque cheio de orgulho, afinal ele era um doutor, mas ele tinha lá suas dificuldades. Ele queria saber como conquistar o reino de Deus. E todos nós queremos saber. Então ele procura Jesus. Mas ele não era um doutor da lei? Sim, ele era um doutor da lei. E aqui que Jesus respondem para ele, lembra? Está aqui também, né? Nicodemos, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Porque numa encarnação a gente não consegue tirar todo o aprendizado para alcançar o objetivo que nós estamos destinados.
Nós não conseguimos. E aí Jesus responde: nem você, Nicodemos, ninguém, nem Nicodemos, que é um doutor da lei, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E por quê? Nós precisamos de várias encarnações para nós nos purificarmos, para nós buscarmos essa perfeição moral e intelectual. E aí, no item 24, tem essa perguntinha: quais os limites da encarnação? Tem um limite, um número marcado para eu reencarnar? Porque Jesus disse a Nicodemos que ninguém. Nós vamos ter que reencarnar. Então a pergunta, né, é quais são os limites? Teria assim, digamos, uma demarcação, um número fechado para eu reencarnar? Daí quem nos responde é São Luís. São Luís nos diz que a encarnação não tem limites, 5.000 não tem limites propriamente falando. Por quê? Estar encarnado é temporário. É até quando? Até quando nós tivermos necessidade de buscar o aprendizado que aqui nos oferece. Então, ele é o quê? Ele é temporário, porque cada um de nós anda num ritmo. Às vezes um se desvia mais, não é? Mas cabe a cada um buscar se adiantar ou atrasar. Como lá a gente falou das casas, né? Buscamos no material para entender o moral, o que acontece se eu não me adiantar? Aí no 25 pede a vida é um castigo? É um castigo saber que eu poderia estar num mundo mais elevado, onde esse corpo não é tão pesado, onde ele não pede tanta coisa, não tem tanta necessidade, né? Não tem tantas vicissitudes, não tem tanta doença. Quem não quer um mundo assim? Então cabe a quem? Cabe a cada um de nós. Por quê? Porque Deus nos deu um ponto de partida e para todos iguais, como a gente já cansa de ouvir falar. Todos nós nascemos como? Simples, né? Ignorantes. Todos temos o mesmo ponto de partida. E todos nós chegaremos ao ponto final, que é a perfeição. Agora, cada um no seu tempo. Por quê? Porque a menor preferência seria uma injustiça. E Deus não comete injustiça. Quem comete somos nós, porque nós somos ainda bastante imperfeitos. Então, o limite é cada um de si, que tem o livre-arbítrio. Cada um anda no seu tempo, vai se desenvolvendo a seu tempo. E a gente percebe, não é, que às vezes até mesmo numa família tem dois filhos tão diferentes, porque eles estão em grau evolutivos diferentes. E para que a gente possa, nossa, o tempo está correndo, que a gente possa se entender, eu vou contar um pouquinho de uma tragédia, que é muito comum, porque a gente vai se achar. E depois, quem quiser, vai até a livraria e compra. O livro se chama Missionários da Luz. Um spoiler, ou então um convite para reler o livro Missionários da Luz. É um espírito, a história de um espírito que ele precisa reencarnar com aquele que ele assassinou. E aí, o bom disso que vai nos ensinando, por que eu tenho um filho tão doentinho, por que eu tenho um marido tão autoritário, uma esposa tão exigente, um pai autoritário, um chefe. A gente vai começando a compreender e ver que está tudo certo. Está sempre tudo certo. Por quê? Porque foi feito um planejamento reencarnatório. E esse planejamento foi feito para quê? Para dar certo. Então a gente vê que não há castigo, mas nós nos distanciamos da lei. Então a gente compreende por que sofre, senão agora em outras vidas. Então conta a história, voltando, desse irmão, que numa vida passada ele assassinou o seu amigo. Assim, ó, tentar abreviar, porque eu não sei, o tempo correu aí. Adelino e Raquel eram casados numa vida pretérita. E Adelino tinha um amigo, aqueles amigos que a gente confidencia, né? Chamado Sigismundo.
Então ele confidenciava que a esposa dele tinha profundo respeito, era uma pessoa adorável. E olha, você vai conhecer, né, a minha esposa. E apresenta, então, certo dia ele apresenta Raquel a Sigismundo. E aí, gente, nasce aquela paixão desvairada, ele se apaixona perdidamente pela esposa do amigo. E no seu egoísmo, no seu total desrespeito às leis divinas, ele quer Raquel para ele. Mas e aí? Aí, como é que fica? Não cobiçar a mulher do próximo, não matar. Aí ele começa a criar estratégias. Para quê? Para tirar o amigo da jogada. Sim. E aí ele acaba criando, né, uma emboscada e assassina Adelino, seu amigo, esposo de Raquel. E Adelino, então, o que acontece? Ele desencarna com um profundo sentimento do quê? De raiva, sentimento de vingança, ódio. E ele vai parar aonde, Adelino? O que vocês acham que ele vai parar onde? Exatamente, no umbral. E Raquel, gente, Raquel, a esposa do Adelino, ela viúva agora, ela começa a ficar triste, entra em depressão, acaba indo para a bebida, que a gente muitas vezes, muitos de nós, ou alguns dos nossos familiares, buscam a bebida como fuga, e depois ela cai aonde? Na prostituição. Totalmente desequilibrada, ela também, por sua vez, desencarna. E vai parar aonde? No umbral. E depois, Sigismundo, pensa em Sigismundo. Sigismundo, né? Ele está sendo consumido pelo sentimento de culpa, pelo remorso, como a gente diz. Por quê? Porque as leis de Deus estão em nós, não tá? E elas estão nos livros para nos lembrar. Mas elas estão aqui dentro de nós. Por isso, às vezes, a gente sente aquela agonia, aquele aperto no peito. Às vezes a gente faz uma coisa errada, briga com o familiar. Parece que o dia não anda, parece que a gente está com o freio de mão puxado. Porque as leis estão dentro de nós, na nossa consciência, como nos fala no Livro dos Espíritos, na questão ou 614 ou 621, que eu não lembro. Então, ambos desencarnam, cada um por sua vez, e vão parar no umbral. E lá, um dia, cansados de sofrer, eles querem, então, se reaver com a lei. Eles querem recomeçar. E nós sabemos que o umbral é, sim, não é um local de sofrimento, mas é de reflexão, é de expurgo. E é temporário. Não é como muitos dizem, aqui ele vai queimar no fogo do inferno. Não. É enquanto, não é? Não chegar ao arrependimento sincero. Porque o amor do Pai é gigante e foi Jesus que disse, nenhuma de minhas ovelhas se perderá. Ela pode se afastar, mas ninguém, nenhum de nós, as ovelhas do rebanho de Jesus, estamos perdidos. Nenhum de nós. Então, ali eles querem se reaver com a lei, querem se redimir, querem recomeçar. Então, o que acontece? Nós sabemos que a prece sincera, ela vai fazer o quê? Vai criar uma conexão, vai me ligar para quê? Para que o auxílio chegue aonde eu estiver. Não importa se eu fizer uma prece para Maria, para Jesus, não importa. Essa prece tem que ser sincera. E o arrependimento sincero, a vontade firme, não é aquela vontadezinha assim, que de repente aparece uma oportunidade e eu cometo o erro todo outra vez. Então ali, não é diante da prece, do arrependimento sincero, o socorro chega. O socorro chega e então eles, junto com os benfeitores ali, eles fazem um novo planejamento.
Um planejamento para dar certo, porque ninguém cai de paraquedas, como nos diz Chico, numa família, né? Ninguém. Eu tô com quem? Eu tô com o marido certo, com o filho certo, porque foi feito um planejamento no mundo espiritual. E a gente agora não lembra, graças a Deus, porque que nem esse caso, imagina se lembrasse, né? Como seria? Então lá eles fazem um planejamento, junto com os benfeitores, para fazer de uma outra forma agora aqui. O arrependimento sincero chega. E aí Adelina e Raquel vão casar novamente e vão receber como segundo filho Segismundo. Porque o tempo é reparador, né? Então o socorro chega, mas não nos isenta de nós recomeçarmos e fazermos de outra forma. Então, só lembrando, gente, quando a gente fala no umbral, ele é sim uma região de perturbação, mas é temporário. Depende do quê? Depende de cada um de nós. Porque o amor de Deus, nosso Pai, é gigante. E ninguém, em momento nenhum, porque muitas vezes a gente é assim, mas eu errei tanto, eu também fiz isso, eu fiz aquilo, eu traí, eu fiz, eu também. Gente, Jesus nos disse que ele veio para os doentes, porque a pessoa que é sadia não precisa de médico. A gente não toma remédio quando está sadio em sã consciência, né? Então ele veio para nós. Então ninguém está desamparado. Ninguém. E Jesus nos disse, né? Que eis que estarei convosco todos os dias até o fim dos séculos. Eis que estarei com quem? Com cada um de nós, com o Marlon, com cada um de nós, com o menino aí do nome difícil, né? Com cada um de nós. Quando? Todos os dias. Até o final dos tempos. E aí a gente fica se perguntando, que tempo é esse? Do tempo, não é? Que eu andar em erro, em equívoco, desse ciclo de ignorância, não é? Quando eu estiver afastado das leis de Deus até o final dos tempos, até que as virtudes estejam consolidadas em nós. Então ninguém está sem amparo, mesmo aquele que está numa situação difícil. Como nós temos, ninguém vai queimar no inferno eterno, não há mal que dure para sempre. Todo mal poderá ser reparado, desde que a vontade firme, o arrependimento sincero, a vontade de mudar. Então, Jesus está conosco, com cada um de nós, todos os dias, até o fim dos tempos, até que eu possa andar como Ele andou, amar como Ele amou, até que eu consiga, não é, entender que, especialmente dentro dos nossos lares, nós estamos com os nossos afetos? Sim. Nós estamos também com os desafetos por castigo? Não, porque a lei de Deus é misericórdia. E assim como colocou, não é, ali Adelino, Raquel e Sigismundo numa nova encarnação para reparar, nós vemos a importância de nós amar. Ali dentro dos nossos lares nós estamos com as pessoas mais adequadas, porque tudo foi feito de forma assim, ó, bem amarradinho para dar certo. Quem erra somos nós. No planejamento, não. Então nós estamos aqui, vamos para amar, para perdoar, para servir, para aprender. Então vamos aproveitar uma vez que nós estamos no local certo. E para fazer diferente, para fazer um final feliz, uma coisa só é necessária: amar muito. Como diz Chico, somente tarde, muito tarde, a gente aprende que amou tão pouco, que ficou distraído com outras coisas, que eram só instrumentos para que eu conseguisse aprender a amar. São instrumentos. O que eu vim aqui fazer é amar como Jesus amou.
Então, que nessa encarnação ainda dá tempo, gente. Ainda dá tempo. Vamos amar muito, porque o amor é o remédio. É o remédio para quê? Para todos os males. Então vamos começar, especialmente dentro dos nossos lares, com mais força, pedindo a Jesus, porque Ele está conosco quando? Sempre. Nós é que não estamos com Ele. Então que força para que possamos amar mais. Muita paz e que possamos amar muito para fazer essa encarnação valer a pena. E mais uma vez, gente, foi um grande presente estar com vocês, porque hoje minha mãe partiu para o plano espiritual há 3 meses atrás. Então a gente fez até um trabalho no domingo e hoje, né, eu fiquei muito feliz, porque o Marlon não sabia também. Eu digo, nossa, não é possível, que coisa boa, né? E eu vou trabalhar toda semana, porque a gente sabe, né, que é importante esse trabalho para que nós possamos aprender, evoluir, crescer e amar muito. Então, gratidão, gente, pela oportunidade e vamos, né, amar muito. Muita paz.